And now the endless needs and sore face the fire can bring. My friend, I say eclipse, I stake my kiss, goodness muse me. I lips like the flu, I treble teach, and I way and more, much more than this. I did you my way. Regrets I never feel, but again to feel the matching. I did what I had to do. Bom dia! Hoje, 29 de fevereiro de 2024, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série O livro de Richard Dawkins, Deus, um delírio. O 28º vídeo, 28 vídeos até agora. Estamos analisando este maravilhoso livro. Já começamos pela capa, contracapa, entramos no livro e estamos agora na página 12, desde o vídeo número 6. Estou ainda na página 12 do livro. Quem está acompanhando essa série sabe muito mais sobre este livro aqui, de Richard Dawkins, do que milhões de pessoas que o leram, porque estou analisando aqui, página a página, explicando ponto a ponto. Então, o próprio José Francisco, que mora em São Paulo, José Francisco escreveu que já leu este livro aqui 2 vezes e não se lembrava de nada. Então ele aí está acompanhando a série, porque eu estou descendo aos detalhes. Então é isso. Quem está acompanhando a série está conhecendo aí o livro Deus, um delírio, e também aqui o livro do apologista cristão C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Quem está acompanhando a série sabe muito mais sobre estes 2 livros do que milhões de pessoas que os leram. Então estou na página 12. E por que ainda estou na página 12? Porque aqui na página 12, o Richard Dawkins, ele faz uma menção, ele traz aqui o C.S. Lewis. Aqui está, grave aí, ó, você lê bem em cima aí, ó. Ele traz aí, ó, ele faz uma referência ao C.S. Lewis. Então é por isso que eu estou ainda na página 12. Comecei aqui com o vídeo número 6. Então, como o Richard Dawkins aqui, ele se refere ao C.S. Lewis, ele diz aí, na página 12, que você deve ter cuidado, muito cuidado com a pessoa que diz: eu era ateu, mas hoje sou cristão. Eu era ateu, mas... Então o Richard Dawkins diz que você deve ter cuidado com essas pessoas, porque quando uma pessoa diz assim, isso é um truque. Ela diz que eu era ateu, não sou mais, agora eu acredito em Deus. Isso aí é um truque, é uma afirmação vazia, sem prova alguma, sem indício algum, sem vestígio algum. Então ele diz que você deve ficar de olho na pessoa que diz: eu era ateu, mas sou cristão. E o caso aqui é o exemplo, né, do C.S. Lewis. Aqui uma série dentro de outra, não é? Sobre este livro aqui, do C.S. Lewis, eu comecei com o vídeo número 6. E estamos agora com 28 vídeos, né? Então, são 23 vídeos, 23, analisando este livro aqui, ó, por completo também. Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis. Então, o Richard Dawkins, ele foi muito feliz aí
em citar o C.S. Lewis por 4 razões. C.S. Lewis, apologista cristão, muito famoso aí no mundo cristão. C.S. Lewis dizia realmente que na adolescência ele havia sido ateu e depois ele abraçou o cristianismo e morreu cristão. C.S. Lewis morou muitos anos e morreu na cidade de Oxford, no Reino Unido, e onde mora hoje o Richard Dawkins. E a quarta razão, quarto motivo, o Richard Dawkins e o C.S. Lewis se formaram na mesma universidade de Oxford. Dawkins cursou zoologia, mestrado e doutorado, e o C.S. Lewis cursou letras e teologia. Então aqui está, gente. E estamos analisando aqui, não é? É impossível alguém defender doutrina cristã, doutrinas do cristianismo. É impossível. A pessoa vai cair no ridículo. E estou aqui mostrando nessa série acerca do C.S. Lewis. E vamos ver hoje mais uma aberração dele aqui, que vai levar novamente pessoas ao riso. Porque é impossível defender fantasias. Fantasias são fantasias e devem ser tratadas como fantasias. Então vamos analisar mais um ponto aqui. Vamos para as páginas 226 e 227. Vamos aqui. 226 e 227. Vamos analisar isso aqui hoje. Então veja aí, ó. Veja aí. 226 aí e 227. Grave aí, ó. Depois dê uma pausa aí para você ler o conteúdo das páginas. Muito bem. Então aqui, vamos lá. Você vai rir novamente aí. Você vai rir novamente aí. Vamos lá. A pergunta é: vamos tratar aqui de uma ilusão cristã, que é a onisciência de Deus. A onisciência de Deus. Então veja, aí vem a pergunta: será que Deus sabe? Será que Deus sabe de antemão, muito antes, o que uma pessoa vai fazer amanhã? Será que Deus sabe de antemão, muito antes, se uma pessoa vai morrer daqui a 30 anos? Será que Deus sabe de antemão como estará o planeta Terra daqui a 100 anos? Será que Deus sabe? Os cristãos dizem que Deus é onisciente. Então, vamos afirmar que sim, que Deus sabe. Mas o C.S. Lewis aqui encrenca a coisa. Ele encrenca a coisa aqui e você vai achar graça. Muito bem, então vamos começar aqui devagarzinho. Gente, é o seguinte: o homem, desde os primórdios, lá na pré-história, antes do descobrimento da escrita, o homem sempre criou deuses conforme sua cultura. Os deuses são um produto da imaginação humana. Apenas uma ideia, como é uma ideia Papai Noel, bicho-papão, saci-pererê, lobisomem, mula sem cabeça. Esses personagens, mula sem cabeça, lobisomem, Deus, anjos, demônios, saci-pererê, são personagens criados pelo homem. Não existem de fato. Eles não atuam no mundo real, apenas no mundo da imaginação. Então, desde os primórdios, os primeiros homens, os primeiros hominídeos, o homem sempre criou deuses. E o homem criando deuses, coloca nesses deuses características próprias do homem, como o ciúme, a inveja, o ódio, a intolerância, etc. São características do homem que ele coloca nos deuses criados, entendeu?
Então os deuses são ciumentos, são intolerantes, os deuses praticam maldades, entendeu? Porque é uma criação do homem, e o homem transfere para os deuses criados características próprias do homem. Além dessas características próprias do homem, quando ele cria deuses, ele também coloca nos deuses características próprias dos deuses, que não pertencem ao homem, entendeu? E quais são as características que o homem coloca nos deuses que não pertencem ao homem? Quais são? São 3: onisciência, onipresença e onipotência. Então, para o homem, quando ele cria deuses, os deuses são onipotentes, muito potentes. Ninguém supera a potência dos deuses. Os deuses também são oniscientes. Eles sabem o que vai acontecer daqui a bilhões de anos. E os deuses também são oniscientes, onipotentes e onipresentes. Os deuses estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Então essas características, onisciência, onipresença e onipotência, só pertencem aos deuses criados pelo homem, entendeu? Não pertencem ao homem. Nenhum homem é onisciente. Nenhum homem sabe o que vai acontecer daqui a 2 minutos. Ele pode morrer e ele não sabe. Então o homem não é onipotente, não é onisciente e não é onipresente, entendeu? Mas os deuses são, porque são criações do homem. Então o Deus da Bíblia, os líderes cristãos dizem aos fiéis que o Deus da Bíblia, ele é onisciente, sabe tudo o que vai acontecer daqui a bilhões de anos, que Deus é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, e que Deus é onisciente, onipotente e onipresente, não é? Que ele pode tudo. Isso aí é uma ilusão. São deuses criados pelo homem com essas características. Mas quando você pega a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, o Deus, nas narrativas criadas por escritores hebreus, os deuses, eles perdem, porque são muitos deuses na Bíblia, não apenas um. Mas vamos pegar aqui o principal, o Deus hebreu, Javé. Então o Deus hebreu, na Bíblia, em cada página, ele perde a onisciência, a onipresença e a onipotência, porque são relatos criados por escritores, por homens, entendeu? Então eles vão criando as lendas, as histórias, e nessas histórias o Deus hebreu vai perdendo a onisciência, a onipotência, a onipresença. Então veja, vamos tratar hoje aqui de onisciência. Por quê? Porque o C.S. Lewis, ele traz isso aqui, e você vai rir muito, nas páginas 226, 227, que eu acabei de mostrar a você aí. Então vamos aqui. O C.S. Lewis vai falar sobre onisciência. Se Deus realmente sabe o que vai acontecer amanhã, ele vai falar sobre isso, C.S. Lewis. E ele depois vai tentar explicar como ele não consegue, porque é impossível, é uma ideia maluca, a onisciência de Deus. Como ele não consegue explicar, ele vai dar um exemplo. Aí depois ele mesmo percebe que o exemplo que ele deu não tem validade alguma. Ele mesmo vai dizer. Então vamos lá. Ele começa assim, e você vai entender aí. Então veja bem, preste bem atenção neste vídeo aqui. Vamos tratar se Deus realmente sabe o que vai acontecer amanhã na vida de alguém. Então ele diz assim: todos que creem em Deus acreditam que Ele sabe o que eu e você faremos amanhã. Veja aí. Mas, se Ele sabe que farei isto ou aquilo, onde está a minha liberdade de fazer o contrário? Para que você entenda, a situação é assim. Vamos supor aqui. Deus está sabendo do nascimento de um homem, um rapaz, lá em Sobral, Ceará.
Anastácio. Anastácio nasceu hoje no hospital, em um hospital público lá em Sobral. Aí a pergunta é o seguinte: Deus, já hoje, com o nascimento de Anastácio, ainda criancinha, não é? Anastácio, criança de berço. Deus sabe o que Anastácio fará a partir de amanhã? E aí, até o último dia de sua vida, Deus sabe o que acontecerá com Anastácio? Os cristãos dizem que sim, que Deus é onisciente, ele sabe. Então vejamos aqui, Anastácio, quando daqui a 20 anos, ele está, obviamente, com 20 anos. E aí ele estupra uma menina lá em Sobral, o Anastácio. Deus, aqui, na data de nascimento de Anastácio, sabia de antemão que Anastácio cometeria um estupro com 20 anos de idade? Deus já sabia? Os cristãos colocaram onisciência em Deus. Então Deus sabia. Ora, se Deus sabia que Anastácio, daqui a 20 anos, cometeria um estupro, então, na mente de Deus, o Anastácio não tem outra solução. Ele não tem escolha, entendeu? Para não estuprar a garota. Ele não tem caminho, ele não tem opção. Ele não tem, vamos dizer, o livre-arbítrio. Então veja, na mente de Deus, quando Anastácio nasceu hoje, na mente de Deus, Deus já sabe que ele vai cometer um estupro com 20 anos de idade. Se Deus sabe, então Anastácio não tem escolha. Então não existe aí o livre-arbítrio. Ele não tem a opção em não estuprar a jovem, porque ele vai estuprar, porque isso já está na mente de Deus. Viu aí o absurdo? O Anastácio está apenas cumprindo aquilo que está na mente de Deus. Deus sabe que Anastácio, daqui a 20 anos, vai cometer um estupro. Então o Anastácio não tem saída. Ele não tem opção para não estuprar a garota, entendeu? É o que dá quando você cria maluquices como a onisciência. Então isso aí, viu aí? Como é incompatível a onisciência, o conhecimento de Deus, é incompatível com o livre-arbítrio, a escolha, a opção lá na frente. Então o C.S. Lewis, ele mesmo diz aqui, e ele vai explicar para que você entenda, e você vai morrer de rir. Então vamos lá. Na página 226, ele continua e diz assim: bem, veja aí, ó. Mais uma vez, a dificuldade, ele diz, ó. Mais uma vez, a dificuldade está em pensar que Deus progride como nós, numa sequência temporal, com a única diferença de que ele consegue enxergar o futuro e nós não. Então aí veja, o próprio C.S. Lewis admite que se Deus sabe o que vai acontecer com Anastácio daqui a 20 anos, que ele vai estuprar uma jovem, se Deus sabe disso de antemão, o próprio C.S. Lewis diz que isso aí é um absurdo. Porque se Deus sabe que Anastácio vai cometer um estupro com 20 anos de idade, então o Anastácio não tem poder de escolha. Ele vai cumprir aquilo que está na mente de Deus. Então ele não tem escolha, o Anastácio. Ele vai estuprar a garota, não tem jeito. Ele não tem opção de não estuprar a garota, porque já está na mente de Deus o estupro praticado por ele com 20 anos de idade. Então o próprio C.S. Lewis diz que isso aqui é um absurdo. Então ele vai tentar aqui explicar isso, entendeu? Ele vai tentar explicar isso aqui. Então ele diz assim, veja bem, você aí vai morrer de rir. Ele diz assim: se isso é verdade, ou seja, que Deus já sabe o que o Anastácio vai fazer daqui a 20 anos, se isso é verdade, se Deus realmente prevê, olha aí, ó, prevê o ato de Anastácio, se Deus prevê isso aí, então realmente fica difícil entender nossa liberdade de não fazer algo, viu aí?
Ele dizendo, daqui a pouco você vai rir aí. Então veja, o próprio C.S. Lewis está reconhecendo aqui que se Deus sabe que uma pessoa, um homem, Anastácio, daqui a 20 anos vai cometer um estupro, se Deus prevê isso aí, o próprio C.S. Lewis diz, então fica difícil entender nossa liberdade de não fazer algo, viu aí? Se Deus sabe, então o homem não tem liberdade de escolha, porque daqui a 20 anos ele vai estuprar a garota, mesmo que ele não queira, porque isso aí já está na mente de Deus. Então, o homem não tem poder de escolha. Isso aí realmente é um absurdo. O próprio C.S. Lewis diz. Só que ele vai tentar explicar de outra forma e depois ele se arrepende com o próprio exemplo que ele dá. E aí você vai rir. Então veja, então vamos lá agora. Na página 227. Agora você vai rir pra caramba aí, ó. Ele diz assim, explicando, o C.S. Lewis, tentando aí explicar a coisa. E aí ele piora. Ele não sai do mesmo jogo. Ele tenta explicar uma coisa e cai no mesmo ridículo. Tanto é que depois, mais embaixo, ele diz. Ele diz aí. Então vamos lá. Ele diz assim na página 227. Suponha, no entanto, que Deus esteja fora e acima da linha de tempo. Aí, você já pode começar a rir. Ele aqui vai tentar explicar que Deus, você tem que ver Deus fora e acima da linha de tempo. Então espere aí. Aí ele diz, ó, veja o que ele diz na página 227, ó. Ele diz que não existe, na verdade, para Deus, o ontem e o amanhã. Você entendeu? Ele diz que para Deus não existe o ontem e nem o amanhã, existe o agora. Vá rindo aí. Aí ele diz assim, página 227. Deus não se lembra de que ontem você fez isto e aquilo. Ele está dizendo que Deus não se lembra de que ontem você fez isto e aquilo. Deus não se lembra. Sabe por quê? Porque ele diz que não existe o amanhã para Deus. É o hoje, o agora. Então, ele diz que Deus sabe o que você fez ontem. Deus sabe agora, no presente momento, o hoje. Entendeu? Vá rindo aí. E ele diz também que, como também, veja, Deus não se lembra de que ontem você fez isto e aquilo. Como também Deus não antevê você fazendo isto e aquilo amanhã. Entendeu? Então ele diz que Deus também não vê com antecedência. Veja aí a maluquice do C.S. Lewis. Que Deus não vê com antecedência também o que você vai fazer amanhã. Por quê? Porque o que você vai fazer amanhã, Deus já está sabendo hoje, agora. Então, o que existe para Deus é o hoje, é o agora. Entendeu? O ontem, Deus sabe o que você fez ontem, mas Ele sabe agora. E que Deus sabe agora o que você vai fazer amanhã. Só que quando Ele diz que Deus sabe agora, hoje, o que você vai fazer amanhã, então Ele está dizendo que Deus... Você entendeu? Deus antevê a ação do homem no futuro. Então veja, ele começa aqui no livro dele dizendo que isso é ridículo, dizer que Deus prevê com antecedência aquilo que o homem vai fazer no futuro. Porque se isso levar isso a sério, então não existe liberdade de escolha para o homem no futuro, porque ele vai fazer aquilo que está na mente de Deus hoje. Ele critica isso. Aí ele tenta dar um exemplo aqui e não consegue. Aí ele volta para a mesma coisa. Quando ele diz que Deus, agora, hoje, Deus sabe, Deus prevê. Veja aí, ó. Que Deus antevê hoje. Ele dizendo aqui que não, que Deus, ó, como também Deus não antevê você fazendo isto e aquilo. Veja aí. Que amanhã, que Deus antevê você fazendo aquilo
amanhã, mas ele antevê hoje. Quando ele diz que Deus vê hoje você fazendo aquilo amanhã, ele está aí voltando à crítica dele que ele fez no início, entendeu? Ele dizendo que se Deus sabe o que uma pessoa vai fazer daqui a 20 anos, então a pessoa não tem um livre-arbítrio. A pessoa não tem liberdade de escolha. Ela vai fazer aquilo, vai praticar o estupro, porque já está na mente de Deus. Isso é um absurdo. Aí quando ele dá um exemplo aqui, que Deus não antevê você fazendo isto e aquilo amanhã. Que Deus vê você fazendo isto e aquilo amanhã, ele vê hoje. Quando ele diz que Deus vê hoje aquilo que você vai fazer amanhã, ele voltou ao ponto zero aqui, ó. Ele voltou que Deus aqui sabe o que a pessoa vai cometer daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Viu aí como o C.S. Lewis, ele brinca com as pessoas? Ele brinca com as pessoas. E na página 227, ele ainda diz assim, veja como ele é engraçado. Ele diz assim, ó, num certo sentido, Deus não conhece, olha o que ele diz, Deus não conhece nossas ações até que elas tenham acontecido. Olha aí, ele está dizendo que Deus não conhece nossas ações até que elas tenham acontecido. No entanto, o momento em que elas acontecem já é agora. Para ele, para Deus, já é agora. Isso aí na página 227. É para você morrer de rir ou não é, gente? Ele diz uma coisa, acha estranho, 227. Ele acha estranho, veja, o C.S. Lewis. Ele mesmo no início, ele acha estranho dizer que Deus sabe o que uma pessoa vai cometer daqui a 20 anos, um estupro, por exemplo. Deus já sabe. Ora, se Deus já sabe, então aquela pessoa lá, daqui a 20 anos, vai estuprar uma mulher e não tem poder de escolha, porque já está traçado na mente de Deus. Ele não tem como deixar de estuprar a mulher, entendeu? E o próprio C.S. Lewis diz que isso é um absurdo. Isso aí é um absurdo, entender assim. Pois é assim que os cristãos entendem, que Deus sabe o que as pessoas vão fazer no futuro. Uma loucura sem fim. Aí ele tenta aqui depois explicar, e aí ele volta para o mesmo problema. Ele diz aqui que Deus não antevê o que você vai fazer isto e aquilo amanhã. Mas Deus antevê o que você vai fazer amanhã, ele antevê hoje, o agora. Se ele diz que Deus antevê o que você vai fazer amanhã, agora, hoje, então ele está voltando aí ao ponto zero, dizendo que Deus realmente prevê o que uma pessoa vai fazer daqui a 20 anos. É para você morrer de rir ou não é, gente? Sabe por que acontece isso? Porque é impossível explicar ideias doidas criadas por doidos, de que Deus existe, que Deus tem a onisciência. É o que dá quando você cria ideias ridículas e tenta explicá-las. Não consegue. E no finalzinho aqui da página 227, aí você vai achar mais graça ainda. O próprio C.S. Lewis, aqui está, ó. Já mostrei para você aí, ó. Aqui, ó. Aqui na página 227, aqui no finalzinho, ó, o próprio C.S. Lewis, ele vai dizer para o leitor dele que esse exemplo que ele deu aqui, esse exemplo, tentando aliviar a barra aí da onisciência de Deus, ele vai dizer que esse próprio exemplo dado por ele não funciona. Que você não pode dar muito crédito ao próprio exemplo que ele tenta aqui, a explicação dele. Ele mesmo admite que você não pode levar isso a sério. A própria explicação dele, ó. Ele mesmo diz aqui, é para você morrer de rir. Então ele diz assim no final, ó. Essa ideia, olha aí, essa ideia que ele jogou aí, não é? Dizendo que Deus não sabe o que você fez ontem. Deus sabe o que você fez ontem, ele sabe hoje, agora. E que Deus não sabe o que você vai fazer amanhã. Que Deus sabe o que você vai fazer amanhã, hoje. Se Deus sabe hoje que você vai fazer amanhã, o que você vai fazer amanhã, então Deus aí antevê o que o homem vai fazer. Então o homem não tem opção de escolha.
A onisciência de Deus é incompatível com a opção de escolha do homem lá na frente. Então, essa ideia aí maluca que ele traz, tentando explicar também, ele mesmo diz aqui, ó, veja, olha o que ele diz. Essa ideia me ajudou muito. E ele continua. Se ela não ajudar você, deixa de lado. Olha aí. Ela é uma, aí entre aspas, ela é uma ideia cristã na medida em que grandes sábios cristãos a sustentaram e que nela não há nada de contrário ao cristianismo. E ele continua. Porém, não se encontra nem na Bíblia, nem em nenhum dos credos. Você pode ser perfeitamente cristão sem aceitá-la, ou seja, sem aceitar essa ideia doida que ele traz aqui no livro. Aí ele continua. Você pode ser perfeitamente cristão sem aceitá-la, ou seja, sem aceitar essa ideia que eu trouxe agora, ou mesmo sem pensar em absoluto neste assunto. Então ele diz aqui que o que ele explicou aqui não foi nada. Ele tenta aliviar uma coisa aqui que não consegue, ele mesmo reconhece. E ele diz que essa ideia aqui, ó, olha a cara de pau do C.S. Lewis, ele diz que essa ideia o ajudou muito a abraçar o cristianismo. Veja que maluquice. Aí ele diz, se essa ideia minha, aqui no livro, se essa ideia não ajudar você, deixe-a de lado. Olha aí. Aí ele diz, ó, você pode ser perfeitamente cristão sem aceitar essa ideia que eu coloquei aqui, ele dizendo, ou mesmo sem pensar em absoluto neste assunto. Viu aí, gente, a brincadeira? O C.S. Lewis, ele mesmo reconhece, no início aqui do livro, ele reconhece que se Deus é onisciente, se Deus prevê, uma criança nasce hoje e Deus prevê que essa criança com 20 anos vai estuprar uma menina, então se isso é verdade, diz ele, ó, ele diz que isso aí é um absurdo, porque se for assim, aquele rapaz com 20 anos vai fazer aquilo que já está na mente de Deus. O rapaz não tem opção. Se está na mente de Deus que ele vai praticar um estupro, ele vai praticar o estupro. Então ele não tem liberdade de escolha. Viu aí? Ele diz que isso é um absurdo, entender assim. Mas aí ele tenta explicar de forma diferente, com o hoje, o amanhã e o ontem, aí ele se atrapalha ainda mais ainda. E ele volta ao mesmo ponto, quando ele diz que Deus sabe hoje o que você vai fazer amanhã. Se Deus sabe hoje o que você vai fazer amanhã, ele voltou ao ponto inicial, ou seja, Deus sabe que com 20 anos o rapaz vai estuprar. Então o rapaz não tem poder de escolha. O livre-arbítrio dele foi-se para o espaço. Ele não tem liberdade de escolha. Ele vai estuprar a garota com 20 anos, porque já está na mente de Deus. Então, a onisciência de Deus é incompatível com poder de escolha, entendeu? Com o livre-arbítrio. E aqui está um absurdo. Ele tenta aqui mudar de assunto e não consegue. Aí ele mesmo diz que essa ideia dele aqui, ó, você não pode levar a sério. Ele mesmo diz, ó, se essa ideia dele aqui não ajudar você, meu amigo, ele diz, ó, então esqueça essa ideia e seja cristão sem pensar nisso. É para você morrer de rir, é ou não é? Isso aqui é o C.S. Lewis. Esse aqui é o C.S. Lewis. Então vamos continuando aí, só para que você entenda. Veja, a onisciência de Deus é uma coisa que os cristãos colocaram em Deus, não é? A onisciência de Deus. E ele perde na Bíblia essa onisciência. Mas fique sabendo que a onisciência de Deus, ela é incompatível com a criação de Satanás, como eu mostrei ontem, né? O Deus criou o próprio Satanás. Se Deus, antes de criar Satanás, um anjo, Deus, antes de criar o anjo, sabia que o anjo ia se transformar no Satanás, então Deus não teria criado o anjo. Não ia criar um inimigo dele, não é isso? Porque Deus já sabia. Então, a onisciência de Deus é incompatível com a criação de Satanás. A onisciência de Deus também é incompatível com o arrependimento de Deus. Quem é onisciente não pode se arrepender.
Entendeu? Então a onisciência de Deus também é incompatível com o arrependimento. Vou dar um exemplo depois na Bíblia. E também a onisciência de Deus, como acabamos de ver, também é incompatível com o livre-arbítrio, o poder de escolha. Entendeu? Então grave bem. Os cristãos criam ideias loucas e é impossível defender ideias loucas. Vêm os problemas. E aí está, repetindo, a onisciência de Deus, ela é incompatível com o livre-arbítrio, ela é incompatível com o arrependimento, ela é incompatível com a criação de Satanás pelo próprio Deus. Entendeu? Agora vamos trazer aqui, só para você entender, o arrependimento. O arrependimento na Bíblia. Deus se arrepende direto na Bíblia. E quem se arrepende não é onisciente, entendeu? Uma pessoa onisciente, um ser onisciente, que já prevê tudo o que vai acontecer, hoje ele já sabe, então esse ser ele não pode se arrepender, porque ele já sabe, ele é onisciente. E principalmente quando ele cria obras, que é o caso aqui. Então a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, está repleta do arrependimento de Deus. Deus se arrependendo em cada página da Bíblia. Porque tudo isso são histórias inventadas por escritores hebreus. Então eu vou dar um exemplo aqui como Deus se arrepende. Logo no início, Gênesis. Vamos pegar Gênesis capítulo 6, versículos 5, 6 e 7. Está escrito assim, ó. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Viu aí? Mais um exemplo aqui, o Deus da Bíblia se arrependendo. E o arrependimento é incompatível com a onisciência. Quem é onisciente, quem já sabe o que vai acontecer no futuro, não se arrepende. Viu aí? O texto aqui é muito ingênuo, lotado de ingenuidades e de erro. Veja, aqui diz, ó, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. E aí Deus diz, ó, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Olha aí. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Veja a ingenuidade aqui. Deus aqui, no texto criado por um hebreu, Deus aqui se arrepende de sua própria criação. Não esperava que o homem fosse fazer o que fez. Então Deus resolve destruir sua própria criação por causa da maldade do homem. Aqui diz, ó, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Viu o Senhor que a maldade do homem é maldade, hein? Pois bem, e aqui Deus, veja como o texto é ingênuo. Deus aqui vai destruir sua criação por causa da maldade do homem. Só que Deus aqui também resolve destruir os animais irracionais, os répteis, as aves dos céus, etc. Então veja a ingenuidade do texto. Se Deus aqui está culpando a maldade do homem, é o motivo para Deus aqui se arrepender do que fez. Se Deus está querendo aqui acabar com sua obra por causa da maldade do homem, não devia, obviamente, matar os animais irracionais. Os animais irracionais não podem ser responsabilizados pela maldade do homem. Veja como o texto é ingênuo. Deus aqui se arrepende de ter criado aí, se arrepende por causa da maldade do homem. Então Deus não pode matar os animais irracionais. Mas na lenda aí, isso aí aconteceu.
a injustiça aqui na Bíblia. Animais irracionais sendo mortos aí pelo Deus hebreu, arrependido por causa da maldade do homem. Os animais irracionais nada tem a ver com a maldade do homem. Mas aí veja a inocência do texto. Então aqui veja, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Deus aqui arrependido, e se arrependeu. Por quê? Porque não esperava que o homem fosse fazer o que fez. Viu aí? Onisciência é incompatível com arrependimento. Quem é onisciente, quem já espera um resultado, não se arrepende. Só se arrepende quem não espera um resultado X. E agora veja aqui, ó. Deus aqui, veja bem, ó, diz: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Aí eu pergunto, o homem desapareceu da face da terra? Porque aqui diz, ó, Deus dizendo, ó, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. E aí, o homem desapareceu da face da terra? Não. Tanto é que eu estou aqui, eu sou homem e estou aqui gravando, ó. E no planeta Terra hoje existem, veja bem, no planeta Terra hoje existem 8 bilhões de pessoas. Então você vê aí que, ó, Deus dizendo, ó, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Viu aí? A ingenuidade. E pior vem agora. Deus aqui se arrepende de ter se arrependido. Vou explicar, ó. Deus aqui diz, ó, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, porque, ó, me arrependo de os haver feito. Então Deus aqui está determinado a acabar com o homem e com os animais aí irracionais, ó. Ele diz, ó, porque me arrependo de os haver feito. Então veja, Deus aqui, o texto é tão ingênuo que Deus aqui, ele vai se arrepender de ter se arrependido. Então ele se arrependeu aqui de ter feito o homem e os animais. Aí no versículo 8 de Gênesis capítulo 6, ele diz, ó, porém Noé achou graça diante do Senhor. Então veja, aqui no versículo 7, Deus diz que vai destruir o homem da face da terra. Viu aí? Decidiu, ó. Ele se arrependeu de ter criado o homem e os animais irracionais. E aí ele vai destruir. Ele diz aqui no versículo 7, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. E no versículo 8, ele volta atrás. Ele se arrepende de ter se arrependido. Entendeu? Ele volta atrás. Ele diz que fará desaparecer da face da terra o homem e os animais. Uma injustiça, animais. E aí ele diz aqui, ó, no versículo 8, que ele achou graça diante de Noé. E aí Deus, que no versículo 7 disse que iria desaparecer da face da terra o homem, ele desistiu de ter se arrependido, não destruiu mais. E aí ele confiou em Noé. Viu aí, gente? Então Deus se arrepende em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. E ele se arrepende de ter se arrependido. Foi o caso agora que mostrei em Gênesis. Para não estender muito o vídeo, vou trazer outra passagem aqui, outra, Deus se arrependendo. Então veja, em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 16, está escrito assim: Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para a destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo para fazer destruição, e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo. Aí Deus disse para o anjo: basta, retira a mão. Então vou ler de novo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para a destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, retira a mão. O que é isso aqui? Isso aqui é mais um texto criado aí por um escritor hebreu, claro. Então veja aqui, nessa passagem de 2 Samuel, capítulo 24, o rei Davi resolveu fazer um censo, um recenseamento, como o IBGE faz aqui no Brasil, não é?
entrevistando as pessoas aí. Então o rei Davi resolveu fazer um censo lá em Israel, um censo, veja bem, em Jerusalém. E Deus não gostou aí dessa iniciativa do rei Davi. Deus ficou com muita raiva do rei Davi por ele ter aí mandado fazer o censo. Deus ficou com raiva dele. E aí veja, Deus com raiva do rei Davi, Deus devia punir, castigar o rei Davi, não é? Isso, você é uma pessoa inteligente. Então, se o rei Davi era o rei em Jerusalém, ele tinha o poder sobre todas as pessoas, e ele decidiu fazer o censo, a responsabilidade foi dele. Então, Deus devia castigar o rei Davi, não devia? Aí, beleza, você é um cara inteligente, você é uma mulher inteligente. Então, Deus devia castigar o rei Davi, não é? Só que ele não castigou o rei Davi. Aí vem a injustiça na Bíblia. Deus castigou, sabe quem? O povo, coitado. Você entendeu? Em vez de castigar o rei Davi, que foi ele que mandou fazer o censo, ele era o rei, só ele tinha esse poder. Então Deus, em vez de castigar o rei Davi, castigou o povo, coitado do povo. Aí Deus mandou uma peste lá para Israel, para Jerusalém, e essa peste, veja lá, matou 70 mil pessoas, 70 mil. Que loucura, não é? Uma peste que Deus mandou. Entendeu? Então essa injustiça está sempre na Bíblia. Deus punindo outras pessoas, pessoas inocentes, Deus punindo por causa da ação de pecadores. Essa injustiça está em toda a Bíblia. E aqui está. Aí o anjo, Deus mandou um anjo, e o anjo lançou uma peste em Jerusalém, e essa peste matou 70 mil pessoas. E esse anjo do Senhor aí ia matar mais gente ainda. O anjo era destruidor. Você fica rindo aí, ó, atrapalha a minha explicação aqui. Então o anjo do Senhor era um anjo destruidor. Além das 70 mil pessoas que morreram com a peste, pagando pelo rei Davi uma injustiça, além disso, o anjo ainda ia matar mais gente. Aí Deus apareceu e pediu para que o anjo parasse, Deus. E aí diz aqui, ó, arrependeu-se o Senhor do mal, ó, e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo. Deus disse para o anjo, basta, retira a mão, anjo. Viu aí? Viu aí como Deus se arrependeu? E em toda a Bíblia é assim, gente. Então é isso aí, gente. É como diz aqui o Richard Dawkins, né? O Richard Dawkins. Muito cuidado, na página 12 do livro, ele diz, muito cuidado com a pessoa que diz, eu era ateu, mas hoje sou cristão. Eu era ateu, mas... Muito cuidado. E aqui está um exemplo, não é? C.S. Lewis. Já são aí 22 vídeos, né? E 3 vídeos. São 23 vídeos apenas sobre este livro aqui, ó. O C.S. Lewis defendendo aí o cristianismo. Seu livro Cristianismo Puro e Simples. Entendeu? Não há escapatória. Ele tenta aqui, ó, no início, né, explicar aí a onisciência, né? Aí ele dá um exemplo, ele mesmo disse que o exemplo que ele deu não serve, que você pode até desprezar isso aí. Mais um vídeo e muito. Obrigado.